Bem-vindo, bem-vinda. Vamos bater um papo hoje a respeito de auxílio acidente e para conversar com a gente a respeito desse benefício que a gente mais ajuda as pessoas, nada melhor do que uma pessoa que trabalha no dia a dia, todos os dias, atendendo a galera do auxílio acidente. Fazendo o que a gente chama de uma triagem, identificando se a pessoa tem direito, se ela é uma potencial cliente. Na jornada do escritório aqui é muito legal. Ou a pessoa ela começa trabalhando lá na recepção, ou a pessoa ela começa atendendo o cliente por telefone, perguntando se ela tem direito, fazendo algumas perguntas no sentido de verificar se a pessoa realmente ela é potencial, realmente a pessoa tem direito, daí passa para um segundo momento, passa para um outro setor, onde daí tem toda ali uma relação daí contratual no sentido de depois entrar com a ação. Mas qual o legal dessa experiência? O legal dessa experiência aqui no escritório, para que permita que a pessoa chegue depois num cargo de liderança, chegue depois num cargo de assessor, é a pessoa entender que tudo começa num relacionamento, tudo começa num atendimento, tudo começa numa prévia, num bate-papo para verificar se a pessoa ela tem direito ou não. E depois o cliente ele vai seguindo uma jornada essa que a pessoa também ela tem no escritório. Atender primeiro o cliente no front, depois entender realmente com profundidade quais os requisitos e nesse momento aqui o Kaique ele está chegando, quer entender todos os requisitos e depois, num terceiro momento, num cargo de liderança e depois, num último momento, que nem temos pessoas aqui no escritório também, num momento de sociedade. Então, olha só que legal. O Kaique que hoje aqui você vai conhecer, a gente vai bater um papo, ele começa a sua jornada aqui atendendo o cliente. Mas se ficar com nós, o objetivo é se tornar o nosso sócio. Kaique, bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o desafio. Isso, Kaique, que falo, não é conversa para boi dormir. Isso que eu falo não é uma ilusão que a gente vende. Isso é a verdade. Isso é o que a Jennifer vive, porque está há 10 anos conosco aqui no escritório Moré de Advocacia. Isso é o que o Eduardo vive, porque está há 6 anos construindo uma história no escritório Moré de Advocacia. E isso pode ser também contigo, com todas aquelas pessoas que estão conosco. Só que, claro, e tu vai lembrar da reunião, existe uma jornada, existe a necessidade de uma experiência, existe a necessidade de a gente realmente entender com profundidade o que a gente está vivenciando, o que a gente está fazendo, alcançando resultado, batendo metas, para que daí depois a gente consiga isso. Uma remuneração que me orgulha muito dizer, de 30 mil no mês, de quase 15 mil no mês, que nem foi a doutora Larissa esse mês. Olha só que massa, cara. Pô, isso aqui é da hora. Só que nada começa grande. Ninguém nasce grande, cara. Só filho de dinossauro que não existe mais. Então é uma jornada. Mas por que eu conto isso? Para dizer que a gente está aqui numa parceria legal, mas essa parceria, ela tem como objetivo construir algo muito, mas muito grande, cara. Todas as pessoas que chegam aqui no escritório, realmente, eu acredito que Deus, Ele cruzou o nosso caminho. E Deus, Ele quer que a gente viva uma grande história. Deus tem um propósito na nossa vida, isso que é muito legal. Obrigada por ter aceitado o convite, Kaique. E vem a grande pergunta, e daí na sequência da pergunta tu já pode se apresentar aí pra galera que tá vendo. O que te deu na cabeça, Kaique, de escolher o direito? Conta pra nós, meu brother. Então, o direito, ele sempre teve na minha mente. Porque, digamos assim, é legal. Uma forma, tirando certas partes assim, né? Sim. Porque ajuda bastante pessoas e abrange várias áreas. E o que despertou lá quando disse assim, beleza, eu vou fazer direito porque abrange várias áreas. Mas o que tocou no teu coração de dizer, cara, porque tu descobriu que abrangeria várias áreas, tu descobriu que
poderia ajudar pessoas, mas como que tu soube isso? Tu soube isso porque alguém te falou, porque tu estudou, viu em filme? O que despertou no teu coração esse intuito? Ou foi realmente, cara, isso que dá grana, eu vou fazer esse trem aí? A partir do momento que eu tive o interesse ali, né, de fazer cursar direito, eu fui pesquisar mais sobre. Perfeito. Aí apareceu bastante coisa, bastantes áreas. Aí até hoje em dia a gente fica em dúvida no que seguir, assim, certo? Sim. Uma área em específico, são bastantes. E, cara, e na faculdade lá, Kaique? Tá estudando lá direito penal, estudando direito civil, direito previdenciário. O que mais te instiga lá o coração na faculdade, mano? Por enquanto é o penal, mas... É o penal. Até o final... Sim, mas o penal, ele desperta o coração da gente. Bah, ele pega valendo, né? Porque é muito sobre o dia a dia, tá? É muito legal. E Kaique, ali na situação da faculdade, cara, se me permite a pergunta, como conciliar essa loucura da faculdade versus o dia a dia do escritório? Porque é desafiador, né? Tipo, o cara acordar cedo e dormir bem tarde. O que tu tem utilizado pra essa galera que tá vendo a gente? Porque quantos anos tu tem agora, Kaique? Eu tenho 19. Tem 19. Tem uma galera com 25 anos, 26 anos, 30 que diz assim, não dá tempo, é muito difícil, dormir tarde, acordar cedo, não dá. Como que tu consegue? Tem que se esforçar um pouquinho. É. Assim, pra acordar cedo, vir trabalhar, ter aquela disposição. A gente sempre tem que botar um sorriso no rosto quando acorda e vir trabalhar, né? Tu tem alguma estratégia pra levantar de manhã? Estratégia não. Porque, por exemplo, teve um livro que li, O Milagre da Manhã. Ele ensina uma estratégia. A primeira estratégia que ele ensina é o seguinte: não coloque no soneca. Só levante. Só levante. Levantou, faça alguma coisa que desperte a tua energia, que é se exercitar, que é tomar um banho, que é se esticar, que é fazer alguma coisa que acelere o teu coração. Tu só levanta. Não, eu tomo um banho. Toma banho todo dia? Tomo banho todo dia de manhã. Mas seca com secador o cabelo? Secador. Caraca, mano, que função, velho. Ei, mas tu pode ter certeza. Isso aí que tu coloca é o que te permite estar aqui realmente com energia. Porque eu tenho certeza absoluta, Kaique, que se tu não levantasse, não tomasse um banho, não secasse o cabelo aquele... tu chegaria aqui com uma cara de... para não dizer coisa pior, morrendo. Hã? Sim. Tem uma coisa muito legal que eu acredito que é as fases de uma venda. E olha só, me parece que tá fazendo isso de uma maneira até inconsciente. O que é venda? A venda, cara, ela é urgência. Tu tem que despertar urgência na cabeça do cliente. Se tu não despertar urgência na cabeça do cliente, ele não vai te comprar. Cara, vamos entrar com o pedido de auxílio, não pode mudar leito. Perde! Claro! Despertar urgência na cabeça do cabra, mano. Depois, necessariamente, tem que fazer a pessoa se sentir única. Cara, eu nunca vi nenhum caso que nem o teu de auxílio assistente. Ô, João, cara, vai dar bom essa atuação, meu. Caraca, que ação boa! A terceira, acho muito massa essa parte. E eu acho que é a mais importante. É a tua energia, Kaique. E a tua energia começa quando tu levanta. Se tu não levantar, se tu não tomar um banho, se tu não secar o cabelo com secador, se tu não ver aquele barulhão, se tu não chegar um pouco mais cedo, não tem energia. Não tem energia, cara. E tu tá fazendo isso de uma maneira inconsciente, involuntária. A quarta, cara, a pessoa ela tem que ter um sentimento de pertencimento. Se a pessoa não tem um sentimento de... Se ela não entender que ela faz parte de alguma coisa, depois que ela fechar o contrato contigo, ela nem indica. E a quinta, e a coisa mais importante, que às vezes a pessoa ela não se atenta, acaba esquecendo. Tem que ter um chamado, velho. Ei, vamos fechar o contrato? Vamos fechar?
porque pode terminar com aquele diálogo. E aí, o que tu acha? Como assim, o que tu acha? Ei, assina o contrato. Hã? Assina, já manda o contrato pra assinar, não é o que tu acha. O que tu acha, nada. Assina essa porra aí agora. Vamos na entrada. Vamos dar entrada. É isso aí, Sim. Kaique, é isso aí. Cara, e me diz uma coisa. Como é que tá essa loucura da faculdade, especificamente falando, o Kaique? O que tá sendo o maior desafio ali na faculdade pra ti? O maior desafio é o sono. Acredito sono. que seja o sono. Uhum. Porque a gente chega tarde, janta tarde, e ele vai deitar tarde, né? Sim. Que hora mais ou menos tu chega em casa? Eu chego 11 horas em casa. Vai dormir então... 10h50. Pô, daí toma banho de manhã e de noite. Caraca, mano, pô. Pra dormir mesmo é normalmente depois da meia-noite. O máximo que eu tento dormir é meia-noite ali. Mas é o mínimo que eu consigo. E que hora levanta? Levanto 7h10. 7h10, 7h15. Ah, mas tá valendo então, né? Pô, dorme mais de 6 horas por dia, pô. Ah, tu tá... Não, tá no jogo. Tá no jogo. A galera que mora em cidade grande dorme 3, 4 horas por noite. Tá, aqui ainda tá no jogo. E, cara, e vindo aqui pra situação do dia a dia do escritório. Se tu puder dividir aqui esse momento da tua experiência em 2 ou 3. Como que tá sendo, como que foi, como é que tá sendo essa experiência de atender lead, atender cliente por telefone, ô Kaique? Como que tá sendo essa experiência? Ah, uma experiência nova. Pra mim é muito nova. E qual o grande desafio ali que tu percebe atendendo a galera por telefone? A confiança que os clientes têm que ter na gente, eles não têm, né? Eles entram em contato não tendo confiança. A gente que tem que gerar essa confiança pra eles. E dá pra nós 2 dicas como que tu tá gerando essa confiança e tu tá percebendo que tá dando certo. Eu tô prestando atenção na história deles. Eu tô entendendo. Sim. E tô praticamente virando amigo dos clientes. Caraca! Eu tenho um cliente que ele manda mensagem pra mim, pro Arthur e pra Jennifer. Todo dia ele manda um abraço. Um abraço pro Kaique lá pra mim. Sério? Sério. Cara, chega a Esse é arrepiar, mano. lá da RJ, Rio de Janeiro. Chegou a me arrepiar, velho. Ei, porque... Acredito, Kaique, que a gente compra dos nossos amigos. E depois, na dúvida, a gente compra dos nossos amigos também. Sempre vai ser sobre relacionamento, cara. Nunca vai ser sobre compra, é sobre relacionamento. Tem exceção? Claro que tem exceção. Exceção é commodity. Se for comprar 1 quilo de arroz, vai fazer diferença 1 quilo de arroz no Coque, numa Cris ou qualquer outro supermercado. Agora, serviço não é commodity. Serviço é experiência, serviço é confiança, é relacionamento. E se a gente não ter um relacionamento que nem tu tá tendo com o teu cliente, cara, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Agora, tem algo muito legal que eu vou te falar agora, que é o seguinte. O cliente que mais vai te fazer crescer, Kaique, é aquele cliente que te desafiar. A venda começa no não. Quando o cliente é chato, quando o cliente é cri-cri, quando o cliente é um pé no saco, ali está o teu crescimento. Então, sempre que tem um desafio, sempre que tem um cliente que gere uma dor de cabeça, lembra do que eu vou te dizer, a oportunidade de crescer. Porque não existe crescimento na tranquilidade. O crescimento ele está no desconforto. E daí vem a pergunta, teve algum cliente até agora que, cara, ele te deixou um pouco desconcertado e como que tu deu jeito? Eu já tive vários clientes. Conta uma história aí. Que tu teve que chamar até a Jennifer. Pô, Jennifer, ô Moraes, chega aí que é o seguinte, eu vou matar um aqui, ó. Vou matar um online. Teve um que ele queria porque queria mudar o contrato, né? Queria porque queria. Aí exceções a gente não abre, né? Sim. Aí fomos conversando. Falei com o doutor.
Tem cliente que a gente manda até, faz uma chamada de vídeo, Aham. faz uma chamada de vídeo com a doutora Jennifer também. Aham. Aí que eles começam a pensar no sim, somente ali. E qual, se puder me dar uma dica, qual a dica matadora para te fazer com que o cliente, quando ele está pensando em diminuir o valor do contrato, a gente dá para ele vir pro contrato? A gente faz uma troca. Que troca? A gente tira algo do contrato, porém a gente pede algo pra ele, algo mais fácil, que seria as indicações. A gente Pô! pede... Quem te ensinou isso, cara? Ou tu aprendeu sozinho? Foi ensinado. Quem falou? Foi eu? Exatamente. Sério? Cara, eu não lembrava. Cara, mas tem sentido, cara. Não existe desconto. Existe troca. Existe troca. Se não der alguma coisa, não tem como entregar alguma coisa também. Fica ali na balança, né? Ninguém sai perdendo, ninguém sai ganhando. Caraca, olha só. Meu Deus do céu. Tô criando uns monstros. Eita maravilha. Caraca, que massa, hein? Ei, e assim, se tu fosse resumir, cara, essa minha experiência no lead tá me permitindo crescer dessa forma. O que tu, assim, enquanto estudante de direito, enquanto acadêmico, o que tá te proporcionando crescer como pessoa, enquanto acadêmico de direito, atender a galera ali no front? A comunicação. A gente recebe vários tipos de clientes e a gente vai se comunicando do jeito deles, né? Vai se reformulando do jeito que eles falam, essas coisas a gente se adapta. Sim. Aí é possível conversar com várias outras pessoas assim, de diferentes modos e diferentes assuntos. E tu atende a galera de todo o Brasil? De todo o Brasil. Vários sotaque, etc. Vários sotaque, etc. E tem uma galera que tu começou a pegar um carisma a mais, tu percebe que tem um sotaque mais massa e é uma galera mais fácil de se relacionar e fechar contrato? Varia muito, Varia muito. não tem em específico. Mas como eu falei do cliente lá do RJ, esse foi o maior. Cara, que bacana, que bacana. Até sotaque deles eu peguei. É? Peguei. Fiquei um tempo falando. Cara, que legal. Isso é bom demais, isso é bom demais. Kaique, bacana. E me diz uma coisa, Kaique, olha só. Uma outra pergunta aqui pra gente encerrar aqui esse primeiro bloco aqui relacionado a tua parte pessoal e depois a gente vai pro segundo bloco, que é a parte atrelado ao direito, efetivamente falando, que é o auxílio acidente. O que o teu pai e tua mãe, e se realmente aconteceu deles te falarem alguma coisa sobre esse período que tu tá vivenciando no escritório, eles já te disseram, te deram algum feedback, falaram que tu tá crescendo, e se isso aconteceu, como é que foi pra ti ter esse discurso dos teus pais? Sim, o pai, ele tá gostando bastante. Eu chego em casa, né, arrumado, gravata, falo, olha, agora ele tá bem estiloso. Sério? Sim, cara, que legal. É legal escutar o pai falar isso. E na tua fala, tu já percebeu algum discurso do teu pai e da tua mãe que eles relataram que isso tá mudando um pouco, ou não teve discurso nesse sentido? Não cheguei a prestar atenção, mas mudou bastantezinha a coisa. Por conta de eu sair de uma fábrica e vir para um escritório, né? Trabalhava com o que exatamente? Eu trabalhava com tira, cadarço. Não cheguei a trabalhar com tira, mas é um trabalho de chão de fábrica, né? É uma coisa mais empírica, né? Aqui é mais do cara ter que falar, né? Ter que trocar ideia, ter que realmente pensar mais e não tanto agir de modo empírico, né? De fazer com as mãos e etc. Maravilha, maravilha. Show de bola. Então, vamos lá. Vem cá comigo, meu povo, vem cá comigo. 19 anos, o Kaique aqui. Quase um ano já de experiência aí no escritório, né, Kaique? Quanto tempo? Não? Vai completar 6 meses. É. Olha só, compartilhar contigo aqui como que funciona aqui a experiência da galera no escritório, né? A galera começa a trabalha o período de 6 meses, é um
um período de experiência, para ver se realmente essa relação de estágio, né, essa relação de aprendizado, ela tem sentido para a pessoa, levando em consideração qual é a cultura do escritório, qual é a visão da onde a gente quer chegar e se ela está alinhado com o que a pessoa ela esperava. Se a visão ela realmente está alinhada e depois se a missão diária ela realmente tem sentido e a pessoa compactua conosco no nosso dia a dia. A nossa missão se alinhou, a nossa visão se alinhou. Realmente a nossa cultura ela teve sentido um para o outro, daí a gente passa para um segundo momento. Inclusive, esse segundo momento ganha mais money. Tá chegando o dia! Tá chegando o dia do aumento! E daí, a gente vai para uma outra jornada. Uma jornada mais bacana. Que aumenta a grana. E daí, a gente vivencia um segundo momento. Mas para que chegue esse momento, tem toda uma experiência antes, de no mínimo 6 meses. Pô, chegou 6 meses, tá massa, vamos para uma segunda jornada. Normalmente, quando chega essa segunda jornada, o Kaique, a Anne e todas as pessoas que trabalham conosco, daí começa a se aprofundar mais no assunto propriamente dito. E como está chegando nesse momento, o Kaique, de uma maneira aí antecipada, já com muita tranquilidade, eu penso, ele já pode falar para nós sobre esse auxílio acidente. E o segundo bloco, agora, do nosso bate-papo, é a gente entender o que exatamente o Kaique ele faz, o que é esse benefício que ele trabalha, que é o auxílio acidente, e eu te convido para vir aqui com nós, para entender o que é o benefício de auxílio acidente, e entender que, cara, uma chance grande de você, meu amigo, de você, minha amiga, ter direito a esse benefício, e você nem sabe. Então, te convido para vir com a gente, para esse segundo bloco, bater um papo aqui com o Kaique, e entender que você pode ser beneficiário e nem sabe desse benefício, quem te ajuda todo santo dia, uma galera. Então vem com a gente. Kaique, entrando aqui então nesse bate-papo mais técnico, né? Diz aí pra gente. O que pra ti é o auxílio acidente, brother? O auxílio acidente, cara, eu acho um benefício top. Uhum. Top. O que a gente ajuda de pessoas, que ficam gratas assim, com a conclusão do benefício, né? Deu certo ali. Sim. E se eu te perguntasse pra ti em poucas palavras, o que é o benefício de auxílio acidente? O que exatamente ele é? Quais os requisitos? Vamos ser mais ali específicos. Quais os requisitos? O que tem que ter para ter direito ao auxílio acidente? Primeiro, ter sofrido um acidente. Perfeito. Não precisa ser no trabalho, pode ser andando de bicicleta, pode ser jogando bola. Tem que ter a carteira assinada ou estar no período de assegurado, que seria de 12 meses após a baixa na carteira. Sim. E ter ficado com uma sequela que dificulte ou diminui o seu trabalho. Ah, perfeito. E o que é? Poderia contar um pouquinho mais a respeito do que é esse período segurado? O que é exatamente esse período aí que tu fala? Período que está sem carteira assinada e está segurado, o Kaique? Por exemplo, uma pessoa ela dá baixa na carteira, ok. Durante esses 12 meses, o INSS ele cobre essa pessoa. Se ela sofrer um acidente dentro desses 12 meses, o INSS ele ainda pode dar o auxílio doença e a gente pode pedir o auxílio acidente para essa pessoa. Pô, interessante. E esse período ele pode ser mais de 12 meses? Eu vi esse tempo falar que poderia ser... Quando que pode ser mais de 12 meses? Depende de quanto tempo ele trabalhou de carteira assinada na empresa. Poderia contar um pouco para nós? Qual é o tempo que ele teria que trabalhar para aumentar o tempo de segurado? A cada ano aumenta 12 meses. Então, se tem 24, seria 24 meses também? Se tem 2 anos, seria 24 meses.
Maravilha, maravilha, maravilha. Então quer dizer que se o cara ele foi demitido e nos próximos 2 anos ele tem um acidente, mesmo sem estar pagando o INSS, ele pode ter direito. Pode ter direito ao auxílio acidente. Cara, isso aí é uma galera que pode estar nesse... É comum a pessoa ter o acidente e não pedir o benefício do INSS porque não sabe? É comum, bem comum. Até pessoas que não vão ao médico e não pedem nem o auxílio doença. Tá, e o que tu faz quando, por exemplo, a pessoa ela foi demitida e depois da demissão, passados 6 meses, ela tem um acidente lá e perde o dedo. E daí entra em contato contigo. Ô Kaique, eu fui demitido em dezembro de 2024. O mês passado eu perdi o dedo em casa. Só que eu não pedi o auxílio doença na época. Qual a tua orientação que tu dá para esse tipo de situação? A gente explica que ele está no período de assegurado, né? A gente vai ter... Muda o processo do auxílio acidente. Sim. Como ele não pediu o auxílio doença, a gente vai ter que pedir novamente. Perfeito. Antes de dar entrada no auxílio acidente. E qual que é a jornada? Se puder explicar para nós a jornada do início até o fim dele. Na entrada desde o lead? Sim. Eles entram em contato com a gente, através da campanha. A gente conversa, filtra, né, as informações, vê se tem direito. Tendo direito, a gente já vai conversando, explicando, nossas condições, essas coisas, gerando a confiança. Sim. A partir disso, a gente pega os documentos, gera o contrato, manda no WhatsApp, explica cada contrato, cada documento, certo? Sim. Ele vai assinar. Com a assinatura, a gente já consegue dar andamento no que precisa. Perfeito. E daí, quando começa a andar andamento do que precisa, qual o primeiro ato que daí o cliente ele tem que fazer? Depois que ele assinar a documentação, etc. Qual o primeiro ato que ele faz daí? A gente vai pedir mais algumas informações, que seria ali na parte do Arthur, da Ana Maria. E a maioria das vezes é aguardar. Aguarda. Daí é marcada uma perícia no INSS para ele. É marcada a perícia e a gente vai instruir ele para a perícia 1 semana, 2 semanas antes. Ficar alertando ali. Negada a perícia, depois... Entra em recurso, com recurso. Com recurso. Daí numa ação judicial daí já. Isso, ação judicial. Maravilha, maravilha, maravilha. Cara, e se te perguntasse, veja só, porque, beleza, tu falou antes, acidente jogando bola, acidente de bicicleta, acidente de carro. Tem um monte de gente que paga o INSS. Tem alguém que não tem direito ao auxílio acidente? Tem. Quais são essa galera? São as pessoas que elas têm o MEI, são autônomas ou facultativas. O que é facultativo? Facultativo é que paga por parte privada. E o que é o que é o autônomo, efetivamente? É uma pessoa que trabalha por conta. Perfeito, maravilha. Tá afiado, hein, cara? Eita, maravilha! E, cara, o que tu percebe é a maior dúvida da galera quando pensa em auxílio acidente e que entra em contato contigo? Partilha isso com a gente, eu tô curioso, mano. A maior dúvida é como funciona, porque geralmente quem entra em contato com a gente não sabe nem o que é auxílio acidente. Tem muitas pessoas que entram em contato e... como funciona esse benefício? É verdade isso mesmo? Aí a gente vai explicar, claro, é verdade, e vamos ver se ele tem direito. Perfeito. E, cara, o que normalmente surpreende a pessoa quando tu diz tu tem direito? Por exemplo, a pessoa que teve o acidente nos anos 90 e descobre, é a pessoa que estava desempregada e não encaminhou. Qual as histórias assim que tu percebe a galera diz assim, mas será que eu tenho direito? Essa é sério mesmo? A maior resposta. Sério mesmo isso? É verdade? Vai ajudar um monte. Isso é bacana. Quando eles falam que vai ajudar. Ei, e tu lembra tu teve algum cliente que ele já tá se aproximando, por exemplo, ele atendeu, passou por todos os setores, chegou na parte jurídica, entrou com a ação. Teve algum cliente que tu atendeu e agora já
tá chegando meio que no momento dele ter a sentença procedente. Não teve nenhum que teve perícia. Já tive um que já ganhou semana passada. Ganhou? Recebeu? Ganhei. Tá pra receber. Tá naquele período de 3 meses ali pra receber. E a pergunta que não quer calar, quanto deu de atrasado? Se eu não me engano, deu 60 a 65 mil. Caraca, que massa. Em 6 meses? 6 meses. Caraca, mano, 6 meses, velho. Teve mais um, se eu não me engano. E tem mais um que tá próximo. Cara, é massa, né? É massa. E tu já deu a notícia ou ainda não? Já foi dada a notícia ali. O Arthur, a Jennifer, ele já animou, né? É um dinheirinho que vai entrar aí e vai ajudar bastante. Ei, e me diz uma coisa, o que o cliente ganhou? Tem alguma estratégia que tu, Arthur, utiliza quando tu vai dizer pra ele que ele ganhou pra fazer algum requerimento de indicação ou mais esse momento de informar que ganhou é um momento de comemorar apenas? Ali é o momento da comemoração, né? Mas quem faz essa parte ali é o Arthur, a Jennifer. Sim, mas puxar a sardinha pra ti, pra de alguma maneira tu comemorar também, né, cara? Porra, tu foi lá o pontapé inicial, onde identificou que a pessoa teve direito. É legal partilhar disso. Dessa emoção, desse agradecimento, porque a gente não peca pelo excesso quando se trata de agradecer pela confiança que foi depositada na gente. Isso não vai tirar o mérito de todos os envolvidos, né? Seja do assessor que pega os documentos, seja do líder, o advogado que fez o processo, atendeu o cliente no último momento. Não tira o mérito de ninguém, toda essa participação de cada um de nós agradecendo. Porque, mano, aquele ali é o momento da gente dizer assim: indica alguém aí. Ô, João, indica a Maria, indica a Rosa, indica a Mariana, manda todo mundo pra cá. Porque é um pico de emoção muito grande, cara. Sim. Que ali a gente pode ganhar alguma indicação, tá? É legal. Como ele tá ali na euforia, né? Ele pode, vou procurar alguém. Mano, nem que ele conheça, eu vou procurar alguém. Cara, e tem clientes, não. Ei, doutor, pode deixar que eu vou achar e vou mandar pra ti. Cara, tem um cliente, uma história muito legal. Ele chegou aqui no escritório, ele vendia orelha de gato. Chegou no escritório, vendendo orelha de gato e acabei comprando os 3 pacotes. E naquela situação de bater papo, quando ele foi me entregar os pacotes de orelha de gato, eu percebi que ele tinha um dedo de gatilho. Tipo, o dedo indicador ele não girava, né? Daí eu perguntei o que era, ele falou que tinha tido um acidente de moto, trabalhava de motoboy, inclusive teve que parar de trabalhar de motoboy porque ele perdeu a pegada, né? Sim. Não conseguia mais dirigir a moto. Esse cara, vamos pedir um solicitante pra ti. Ele falou, o que é o solicitante? Daí expliquei, etc. Fechamos o contrato. Passou uns 3 anos, ele recebeu atrasado, deu uns 40 e poucos mil na época o atrasado. Isso vai fazer, cara, perto aí de uns 2 anos. Não tem um mês, Kaique, não tem um mês que ele não mande pelo menos uns 4 clientes. Há 3 anos. Todo mês, no mínimo, uns 4 clientes ele manda. Parece que, cara, ele só pode que procura. Só pode que procura. Não tem como não aparecer, cara. Até vou, olha só, te mostrar aqui, ó, pra Elvis. Cara, quando não é ele, é a esposa dele que manda cliente, cara. Quando, às vezes, ele nem passa o cliente, ele só entra em contato e diz, o Elvis passou o seu contato. Olha só. Esse Edilson que fechou o contrato. Edilson, Marcelo, Biel e Luciano e Du e, cara, Alana, Joelson. Cara, não para. Se eu ficar aqui arrastando o Wesley. Virou um hobby dele. Então, isso é porque aconteceu aquilo que tu falou no início. Porque a gente virou um amigo do cliente. Sim. E porque a gente compra de amigo
E na dúvida entre uma pessoa que a gente não conhece e um amigo, a gente vai comprar do amigo também. A gente compra de quem a gente gosta, né? De quem a gente gosta, cara. Total sentido. Dali Carnê coloca com muita ênfase essa situação. E daí, o que é isso que eu e tu estamos conversando? Cultura pelo exemplo. Tu entende inglês? Muito pouco. Nem eu. Mas aqui eu acho que o inglês é o contrário, né? Sim. Walking the talk. Cultura... não, aqui é cultura pelo exemplo. Talk é exemplo? Não tenho certeza. Mas enfim, o que é isso que a gente está vivendo? É o exemplo. O exemplo arrasta, né, cara? Cultura pelo exemplo. Isso é o nosso dia a dia na advocacia, e a gente se inspira em ti, tu se inspira em nós, e assim a gente vai tendo uma cultura de cada vez a gente fazer o bem, e o bem o cliente devolve pra gente, né, cara? Isso é muito legal. Cara, e me diz uma coisa. Tu poderia colocar de uma maneira objetiva 2 requisitos que a pessoa tem que ter se ela se acidentou para ela entrar em contato com o escritório? A pessoa teve um acidente. 2 coisas que ela tem que ter para ter sentido ela entrar em contato com a gente? A sequela que tá dificultando ela no trabalho. Porque ela não vai conseguir trabalhar por conta dessa sequela. Ou tá atrapalhando, eu fico muito tempo em pé, porque meu trabalho é em pé. Só que eu tive um acidente, quebrei meu pé e agora ele incha todo final de tarde. Perfeito. E o segundo requisito que tem que estar presente ali para a pessoa poder pensar, cara, eu tive um acidente, mas eu tenho que ter, beleza, eu tenho que ter aqui uma sequela do acidente que me prejudica, ainda que um pouquinho para mim trabalhar. O segundo requisito que ele tem que ter para ele despertar o interesse em entrar em contato conosco também. Segundo requisito, como eu posso falar? Seria a necessidade mesmo. Ali de precisar. Perfeito, show de bola. E vamos lá. E agora, se me permite uma pergunta. O segurado lá estava trabalhando de carteira assinada. E o auxílio acidente, ele é meio que intuitivo. Acidente. Se a pessoa ela não tem um acidente, ela tem uma LER, uma DORT, e ele tem que operar o pulso. E essa pessoa que está nos olhando. E isso é muito legal a gente pensar, né? Porque quando a gente pensa no auxílio acidente, o nome ele é meio que autoexplicativo. O auxílio a acidente. Sim. Então tem que ter um acidente para ter direito. Isso é o que todo mundo pensa. Agora a pergunta é, se a pessoa ela estava trabalhando, teve uma LER e operou, então ela não teve um acidente, teria a possibilidade da pessoa receber um auxílio acidente mesmo que não tenha um acidente, mas tenha tido uma LER, uma DORT? Sim, sim. Explica para nós por que isso pode acontecer. Porque foi decorrente do trabalho dele. Às vezes, movimento repetitivo ali que a gente faz no trabalho vai gerar essa lesão. Mesmo hérnia de disco, pessoas que trabalham assim muito tempo sentado, trabalham com máquinas pesadas, né? Elas geralmente geram hérnia de disco. Sim. E já entram em contato com a gente, perguntando se tem direito. A gente fala que tem, porque sim, foi decorrente do trabalho. Boa, interessante. Então a pessoa não teve um acidente, mas ela teve uma lesão e ela ficou encostada pelo INSS. E agora vem a grande pergunta. Ô Kaique, a pessoa teve o acidente, ficou encostada pelo INSS, teve alta e continuou trabalhando. Mesmo ela estando trabalhando, ela pode entrar com uma ação de auxílio acidente? Pode. Por quê? Porque o auxílio acidente ele é o único benefício do INSS que vai estar te permitindo trabalhar e receber o benefício mesmo de carteira assinada. Bacana. E qual a média de valor ali que a gente recebe se ganhar o auxílio acidente? Quanto que a pessoa vai receber de auxílio acidente se ela ganhar o auxílio acidente numa ação judicial? Tem ideia mais ou menos?
Varia muito do tempo, né? E do salário que a pessoa recebia na época. Ah, perfeito. Maravilha, maravilha, maravilha. E, cara, qual a galera que mais ganha? Assim, tu percebe ali, a galera teve assistente de trabalho, a galera teve assistente de trânsito, teve assistente de futebol. Quem tu percebe que, cara, esse acidente aqui, eu percebo a galera tá dando... Cara, teve esse acidente, mano, fica esperto aí que tu tem direito. Tem percebido que algum acidente se destaca entre todos? Tem a parte da LCA, do joelho. O que é LCA? É ligamento cruzado anterior. Porra, tá virado no médico. Chega muito cliente de futebol por conta disso. Caraca, e tá dando bom? Tá dando bom, tá dando bom. Cliente de hérnia também está dando bom. Cara, esses dias a Jennifer tava mostrando um processo que a gente ganhou um auxílio acidente pra um cliente que teve uma hérnia, que eu disse assim, cara, o que vocês estão fazendo, mano? Isso é feitiçaria! Isso é feitiçaria, não pode que deu certo isso. A pessoa ficou um mês encostado pela hérnia, for lá, deram um jeito de contar uma história e o cara vai ganhar o auxílio acidente, cara. É bacana, é bacana. Não, o exemplo é eu. Tá ligado que eu recebo auxílio acidente? Sim, sim. Uhum. Aí, rapaz, que é isso? Conseguiram ganhar até pro advogado, cara! Então isso é muito legal. Perfeito, maravilha. Ato contínuo. Agora vamos pro terceiro e último bloco. Fala, meu povo maravilhoso! Vem cá comigo! Ei, galera, olha só. Entendemos aqui um pouquinho da história do dia a dia aqui do Kaique na faculdade. Você aí com 30 anos, tá com pressa de fazer faculdade? Meninão aqui, ó. 19, faculdade, trabalho, pau pega e não desiste. Tá aí, passando pelo período de experiência aqui do escritório, aprendeu demais e o que aprendeu, compartilhou conosco no segundo bloco aqui do podcast, trouxe para nós aqui quem tem direito, quem não tem direito ao auxílio acidente. Cara, tu sabia que quem tem hérnia de disco pode ter direito ao auxílio acidente também? Quem tem hérnia de disco, quem teve hérnia de disco, quem que ficou encostado pelo INSS pode sim ter direito ao auxílio acidente. Já pensou isso, cara? E daí tu se pergunta, o INSS vai quebrar? Vai quebrar nada, pô. Pede o teu auxílio acidente lá. Porra, se quebrar, tu recebeu antes. Não, brincadeiras à parte, mas assim não vai quebrar, não. Tira isso da cabeça. Galera, agora a gente vai pro terceiro bloco do nosso bate-papo aqui, frente com Moraes, que é a gente fazer um quiz. Perguntar para o Kaique o que é Deus para ele, em poucas palavras. O que é para o Kaique saúde? O que é família para o Kaique? O que é trabalho, o que é diversão? E por que é importante esse quiz aqui? Porque hoje o Kaique tem 19 anos. E daí vem cá comigo, ó. Kaique, a vida passa bem rápido. E conforme o tempo vai passando, a gente vai evoluindo muito como pessoa. E existe uma máxima da filosofia que diz o seguinte: o homem, ele evolui segundo a sua visão de mundo, segundo a sua evolução, e não segundo a sua idade. Então hoje eu estou conhecendo o Kaique, com 19 anos. E hoje o conceito de Deus, saúde, família, diversão, trabalho para o Kaique é o que tu vai me dizer. Se daqui a 10, 15 anos eu e tu sentar e conversar, e tu falar a mesma coisa, tu ter os mesmos conhecimentos, mesmo daqui a 10 anos, para a filosofia greco-romana, sobretudo, o Kaique ainda vai ter 19. Porque tu cresce pelo que tu conheceu, pelo que realmente tu colocou em prática, e não pela tua idade. Então, se daqui a 20 anos tu falar a mesma coisa que tu fala hoje, o Kaique ainda tem 19, em que pese 40, 50 anos tiver. E aqui é que tá o massa, Kaique. Hoje
a gente gravar esse podcast, tu me falar o conceito nesse quiz do que é Deus pra ti, e daqui a 20 anos tu ir lá no canal do YouTube Frente com Moraes e ver qual foi a tua opinião, qual foi o teu conceito sobre essas palavras milenares aqui. E tu perceber e dizer, cara, com 19 eu já era topzera, mano. Ou tu dizer, tava feia a pegada pra mim com 19. Ainda bem que melhorou. E esse é o legal. Fica pra sempre gravado, cara. E não vai ser o último que a gente vai gravar. A gente vai gravar vários outros. Daqui a uns meses a gente grava de novo. E tu vai perceber, cada vez a gente vai evoluindo mais. Tendo mais conhecimento, tendo mais experiência. E isso nos permite cada vez crescer um pouco mais, mas sobretudo, nos permite cada vez ajudar mais pessoas, cara. E ajudando pessoas, a gente voa. Vamos lá para esse quiz, então? Vamos. Vamos lá. 5 palavrinhas, conceito bem rápido, e bora atorar o pau. O que é Deus pra ti, Kaique? Deus é base. É onde a gente procura quando a gente não sabe o que fazer ou tá com dúvida. Perfeito. O que é saúde pra ti, Kaique? Saúde é uma das principais coisas após Deus, né? Porque se a gente não tá bem, não tem como a gente fazer as outras coisas bem. A gente tem que cuidar da saúde primeiro. Perfeito. E família? O que é família pra ti, Kaique? Família é muito importante, muito importante. O apoio, assim, a gente se apoiar é muito importante pra tudo, né? Sim. Preciso, estão ali. Então precisam de mim, também tô ali. Boa. E o que é trabalho pra ti, Kaique? Trabalho é desenvolvimento. Eu aprendo trabalhando da mesma forma que às vezes eu ensino uma pessoa com coisas que eu aprendi. Aí eu vou desenvolvendo meu pessoal, meu intelecto. Cara, com que trabalho. massa. Pô, que top. Gostei. Cara, eu partilho da tua ideia também. Cara, perfeito. Que massa, hein? E o que é diversão pra ti, Kaique? Diversão seria um momento que eu tô bem. Ali pra mim já é diversão. Tô com pessoas legais, tô fazendo algo legal, que eu tô me sentindo bem, já é diversão. Show de bola. Maravilha. Obrigada por ter aceitado o desafio. O coração se alegrou demais. Se me permite, teu Instagram é fechado ou é aberto? É aberto. É aberto? Então coloca aí. Qual é que é o teu Instagram? É @Kaique, 2E no final, Perfeito. _STS. Aê, maravilha. Show de bola. Obrigada mesmo por ter aceitado o desafio. Reiterado aqui o nosso agradecimento. Bate-papo massa e vai ter outros, eu tenho certeza. Cada podcast a gente aí vai ensinar mais a galera que está nos vendo. Meu povo amado, chegamos aí a mais um bate-papo animal, aquele bate-papo que nos leva aí para um outro nível. Conversamos hoje um pouquinho com o Kaique, entendemos aí um pouco da história dele, ouvimos um pouco aí da trajetória desse menino que tem nossa admiração, aprendemos sobre o auxílio acidente e estamos aqui agora no encerramento de mais um podcast. E eu faço aqui 3 convites para ti, meu amigo, minha amiga. E antes de fazer esses 3 convites, eu pergunto para ti, olha aqui no meu olho, lembra de qual é a nossa principal missão aqui nesse podcast? Vem aqui comigo, relembra esse conceito que é o mais importante. A gente está aqui, meu amigo, para compartilhar conhecimento, para todos nós evoluirmos juntos. Conversas e leituras nos levam além. E esse além não tem limite. Então te convido para evoluir em cada podcast um pouco mais. Dito isso, vem para as 3 coisas que eu vou pedir para ti. Primeiro, se tu não é inscrito no canal, se inscreve, né, pô? Segue nós lá na Twitch, se não segue, se inscreve lá no YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Estamos em diversas plataformas de redes sociais e te convidamos para fazer parte dessa comunidade.
fazer parte dessa turma aqui, uma turma do bem que tem o objetivo de evoluir. Segundo, compartilha. Compartilha o vídeo, compartilha o link. Por quê? Porque Deus ajuda quem ajuda, meu filho. Deus ajuda quem ajuda. E o terceiro, aqui, e também gosto de falar esse ponto. Galera, a gente tá aqui com um computador aí, acho que mais de 20 mil reais. Tá com cada câmera aí que foi mais de 6 mil cada uma. Com uma estrutura que soma tudo passou de 300 mil tranquilo. Ah, para que você está falando isso, Moraes? Para te dizer que aqui tem investimento. Para te entregar qualidade, a gente tem muita dedicação. E isso é feito porque a gente olha para o nosso dia a dia, para esse bate-papo e vê a construção de um futuro aonde a gente vai viver num mundo melhor, porque é um mundo com mais conhecimento, um mundo com mais informação para minha filha, para o seu filho, para ti. Então eu te convido. Vem com a gente, compartilha, nos segue, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa história que a gente investe com muito orgulho para você e para todos nós crescer. Um forte abraço, Deus abençoe hoje e sempre, tudo de bom.